Como se o mundo não tivesse ruim o suficiente, começou uma nova temporada da Fazenda. E no momento que a gente vive, isso vai ter uma consequência muito mais grave. E eu vou explicar por quê. Vamos mudar tudo agora. Meu amigo e minha amiga, não é possível que a gente viva num mundo tão terrível quanto aquele que nós estamos hoje. Não é possível que isso possa ser piorado ainda mais por conta de mais uma temporada da Fazenda. E eu vou explicar para você por que isso hoje vai ter uma consequência muito mais grave do que as outras ocasiões anteriores. Claro que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. Então assim, não é possível que alguém que tenha mais do que 3 neurônios possa se interessar pelo festival de asneiras e imbecilidades protagonizado por esse time de celebridades de 19º escalão que assola mais uma edição desse reality show pavoroso chamado A Fazenda. Eu não vou perder o meu tempo aqui lamentando a ausência de espírito crítico por parte de milhões de brasileiros que gastam uma grana absurda para votar nesses paspalhos, né? E eu também não vou ficar comentando a respeito de provas, as frases marcantes, né? E as eliminações de um programa que eu sinceramente não faço a mínima questão de assistir. O que eu quero compartilhar com você nesse vídeo é uma suspeita que para mim é muito óbvia. Você e mais 628 milhões de pessoas que vivem neste país, a gente está sendo enganado mais uma vez. Quer dizer, eu não, né? Vocês. Porque a gente está vivendo numa matriz idiotizante. E agora, mais do que nunca, nesses tempos que a gente está vivendo aqui. E eu não me refiro somente a essas barbaridades de reality shows que empesteiam a TV brasileira. Você já reparou como a gente é bombardeado o tempo todo com notícias das mais estapafúrdias e inúteis das galáxias? Mesmo na hora em que a gente está tentando comer em paz, a gente é bombardeado o tempo inteiro. Você já reparou como são cada vez mais frequentes, cara, as entrevistas, cara, em que ninguém, nem o entrevistador, nem o entrevistado, eles têm absolutamente nada a dizer. Você já reparou nisso? Principalmente, cara, no caso desses famosos de último escalão, cujo único atributo é ter um corpinho malhado e não ter vergonha de tirar roupa. Você tem ainda dúvida de que existe uma conspiração imbecilizante em andamento o tempo todo no Brasil? Eu não tenho a menor dúvida disso. A nossa inteligência, ela é diariamente desrespeitada. De uma maneira muito perversa, nós somos ameaçados por um mundo repleto de bobeira, de tolice e desprovido de conteúdo, cara. Pega essa nova edição da Fazenda, assim como aconteceu na mais recente edição do BBB. Como sempre, esse tipo de merda bomba nas redes sociais. Ainda mais agora que grande parte do público votante, milhares e milhares de debilóides, não tem nada para fazer.
Eles estão em casa sem nada para fazer. Por quê? Porque a maioria desse pessoal é dependente dos pais, cara. Então não estão na escola, por conta do que a gente está vivendo. Não estão indo ao trabalho, né? Quando trabalham. Então tá todo mundo em casa sem fazer nada. Pode ter certeza que essa edição vai bater recordes de votos pela internet. Exatamente porque existe uma imensa manada de imbecis prontas para isso. Uma outra barbaridade, cara, que piora muito a situação. Nós estamos vivendo um tempo, cara, em que morrem mais de 1.000 pessoas por dia. E ninguém liga mais para isso, cara. As pessoas estão completamente insensíveis a isso. Para piorar, elas estão insensíveis em relação a essa tragédia e elas estão carentes por atrações inéditas na TV, né? Porque é só reprise. E elas estão carentes, cara, de tudo isso, e elas precisam, infelizmente, cara, de um troço como a Fazenda para dar sentido, cara, a vida medíocre que elas levam, cara. Então, fazendo postagens nas redes sociais, montando fã-clubes, tudo girando em torno da Fazenda. Por quê? Porque essa é a maneira que esses imbecis têm de pensar que a vida deles serve para alguma coisa. Em cumplicidade a isso, cara, você tem as próprias emissoras, cara, que elas querem audiência, elas querem prestar conta para anunciante, cara. Que se dane a realidade. É assim que as emissoras pensam, cara. E tem um agravante ainda pior, cara. Agora ficou muito claro que quem é acusado de assédio sexual, de abuso contra as mulheres, é um candidatíssimo a esse tipo de aberração de reality show, cara. Vale tudo para conseguir audiência e engajamento, né? A favor ou contra esse tipo de personagem, cara. Nas redes sociais, esse tipo asqueroso é bombado. Vou te dar um exemplo, cara. Teve uma edição do Big Brother que teve um cara, bicho, que o cara foi expulso por agressão contra uma garota lá do Big Brother, né? Na Globo. E o que aconteceu com o cara? No mesmo ano, ele participou de um reality show da Record. Era Fazenda, Nova Chance, Segunda Chance. Olha que ponto a coisa chegou, cara. O que esses programas estão dizendo, no fundo, é o seguinte: ser acusado de agredir uma mulher compensa por causa da popularidade. Não é tão ruim assim você ser acusado de agressão sexual. Não é tão ruim, você se torna popular. E olha, eu vou confessar a vocês, é muito triste ver jornalistas talentosos, inteligentes, bem articulados, sendo obrigado por suas chefias a ter que passar meses escrevendo e comentando essa porcaria em textos e em vídeos. É muito triste, cara. No caso específico da Fazenda que está no ar, cara, são 20 participantes escolhidos. 20 tipos asquerosos que passarão a ser assunto dos mais comentados nas redes sociais, imbecilizantes, tipo Biel, Jojo Todinho, um tal de Cartolouco, sabe? Que são exemplos perfeitos de gente que não acrescenta nada na vida, mas que personificam aquilo que de pior existe no show business, cara. Dos grandes portais de comunicação, vamos dizer assim. E são esses grandes portais de comunicação, essas emissoras, que são cada vez mais devotadas a obter a audiência e a atenção de gerações de jovens retardados que não tem nada no interior da cabeça a não ser vapor de banho quente.
Eu, sinceramente, eu não dou a mínima a respeito do que esses 20 palermas pensam. Eu não tenho curiosidade em saber por que é que resgataram a Luísa Ambiel de um ostracismo mais do que merecido. Eu muito menos conhecer os pensamentos de quem diz que estar na Fazenda é a realização de um sonho de vida. Eu não quero saber nem quem vai ficar com quem vai brigar com quem. Cara, isso não interessa para quem tem um mínimo de capacidade cerebral. Isso só interessa para quem tem uma vida de merda e que sente um prazer quase mórbido de ver subcelebridades pagando mico, né? É um prazer mórbido, sexual, ver que alguém famoso tá fazendo tanta merda quanto você faz na sua própria vida. Para esses retardados que ficam acompanhando e ficam votando, é como se isso fosse um bálsamo, né? Para quem não consegue fazer nada na vida que seja digno de nota. Toda essa situação ela é decorrente, dentre outras coisas, né, de uma geração de pessoas que se dizem românticas, mas que não sabem sequer dar um abraço. Não sabe. Sem produzir uma baba bovina, sabe? Aquelas elásticas. Pessoas que não sabem falar nada a não ser frases de autoajuda extraída desses livros horrorosos. A gente tem hoje no Brasil milhões de pessoas que parecem lagartixas felizes, sabe? Em ver concurso de televisão, seja lá por que for. Porque isso é o caminho. Porque essas pessoas, elas acreditam, cara, que são esses concursos, esses reality shows que formam um caminho fácil para fama, né? Não importa o preço. Eu particularmente, eu tô cansado de ver pseudo-artista exibindo uma inteligência de plástico, sabe? Embalada numa humildade pseudo-charmosa. Eu tô de saco cheio de eu ficar ouvindo discurso saindo da boca de gente politicamente correta, que quer agradar todo mundo. O nosso mundo, ele precisa cada vez mais de pessoas que tenham coração e alma, né? Que não tenham medo de falar e se posicionar a respeito de assuntos polêmicos, e até pessoas que se mostrem audaciosas sabe, até mesmo ultrajantes quando for o caso. Eu não aguento mais essas pessoas ensolaradas e simpáticas, sabe? Fingindo que a gente não tá vivendo numa situação terrível, em que morrem mais de 1000 pessoas no Brasil, cara. Todo mundo finge que isso não tá acontecendo. Eu não quero que ninguém seja que nem o Dalai Lama, você tá entendendo? Ou amante de sanduíche natural, não é isso, cara. Eu só tô cansado de dividir o meu cotidiano com gente sem talento e determinada a fazer qualquer coisa para se dar bem, tá? Eu só preciso que as pessoas tenham um pouco de inteligência. Não é pedir muito, né? Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi a minha opinião a respeito dessa... Não vou nem falar, essa merda de Fazenda e de como isso vai tornar... Ela tem, dentro do panorama que a gente vive hoje, cara, ela vai ter consequências ainda muito mais graves. Não esquece de deixar aqui fazer a sua inscrição aqui no canal. Não esquece de deixar a sua opinião a respeito do que você acha desse reality show da Fazenda. Não esquece também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu volto muito em breve com outro assunto aqui pra gente debater, tá bom? Abraço e saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos.